Coisa difícil a gente estar numa situação em que a gente não consegue encontrar uma saída. Às vezes eu fico comparando determinados tipos de situações, quando a gente perde a visão, por exemplo. Não literalmente, mas a gente está num lugar e falta energia e é noite. Embora a gente esteja na nossa própria casa, a gente anda como que tateando. A gente já passou por diversos lugares, pelos mesmos lugares na nossa casa, sabe onde está cada uma dessas coisas. Uma pessoa novata que entra na nossa casa, ela não saberia onde está a colher, o copo, onde está o prato, onde está a toalha, onde a gente pode encontrar isso ou aquilo outro. A gente diz, não, naquela porta, na segunda porta, na terceira gaveta, está debaixo da cama, está naquele armário lá de cima. Todavia, andando pela nossa casa, e que a gente conhece muito bem, uma vez que dá um grande apagão e é escuro, é impressionante que tudo se torna extremamente difícil para nós. A gente não consegue, embora seja a nossa casa e não mudou 1 milímetro sequer, a gente não tem confiança de dar um passo como correndo na nossa casa. Diferentemente se essa mesma casa fosse de um cego de nascença. Para ele tanto faz a luz ou as trevas, estando o sol ou tendo energia, para ele é um profundo breu. E ele sabe perfeitamente cada local da casa dele e o lugar por onde ele passa e vem. E ele pode até correr, porque ele sabe exatamente por onde ele está passando. Ele tem um conhecimento pleno, embora não tenha visão. Ele conseguiu mapear a sua casa dentro do seu próprio cérebro e ele consegue ir e vir sem nenhuma dificuldade. Diferente de nós, que tendo toda a visão, toda a nossa capacidade física, e quando chega um apagão, um breu total, a gente não consegue dentro da nossa própria casa, nem se falar na rua. A gente não consegue fazer assim. Tudo se torna mais difícil. Embora a gente saiba onde estão as coisas, se torna bem mais difícil. A gente perde a confiança. Eu conto isso porque a gente está dentro de um patamar que Cristo começa a trazer uma revelação tão profunda da parte dele para os discípulos, e que embora os discípulos ouçam isso, eles não conseguem entender. Tudo para eles é muito difícil entender cada palavra de Cristo, e por mais que seria como se dissesse, vocês querem que eu desenhe? Seria essa a grande pergunta irônica, mas seria isso? Os homens não conseguiram entender. E eu não estou falando de discípulos que estão distantes dele. Estou falando de discípulos que caminharam noite e dia com ele, dormiram junto com ele, caminharam pelos lugares com ele. Especificamente 12, e agora especificamente 11, porque um já tinha saído para traí-lo. E esses mesmos 11 que estão recebendo todas as instruções, todas as explicações do Messias, eles assim ainda não conseguem compreender a obra de Cristo e quem Ele é de fato. Eles têm uma confiança verdadeira em Cristo. Eles creem que Ele é o Messias, eles creem que Ele é o Filho de Deus. Mas parece que eles não conectam o que é ser o Filho de Deus e o próprio Deus dentro de si mesmo. E então Jesus começa a explicar, dizendo para eles, agora chegou a necessário de eu voltar e ir para o Pai. E que eu disse para os judeus no passado, alguns dias atrás, eu digo para vocês também, para onde eu vou vocês não podem ir agora. Mas mais tarde vocês me seguirão. Porque eu estou indo para o Pai, e o lugar dele ir para o Pai é passando pela cruz, morrendo, ressuscitando, subindo aos céus ao terceiro dia, ou melhor dizendo, ressuscitando ao terceiro dia, e depois subindo aos céus e sentando à destra de Deus, para que então ele receba cada um daqueles que ele o chamou, redimiu, perdoou os seus pecados. Esse caminho que ele abriria pelo véu da sua carne, ou seja, pelo derramar do seu sangue, esse caminho vivo que adentra a mansões celestiais, que adentram exatamente ao próprio céu, que adentram a presença de Deus, esse caminho ele está fazendo, e é por esse mesmo caminho que os discípulos viriam. Coisa que os judeus que não acreditaram que ele é o caminho, nunca poderiam chegar à presença de Deus. Se vocês não acreditar que em eu sou, vocês morrerão nos seus próprios pecados. Mas para os discípulos que acreditaram nele e que colocaram toda a sua confiança nele, vocês vão me seguir mais tarde. E então Tomé, ele ouve isso, entende isso, mas ele disse, Senhor, para onde tu vais? A gente nem sabe para onde tu vais, como a gente vai saber o caminho, Senhor? E
E então Jesus, ele é mais específico, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você parar para pensar e começar a reunir os textos da Sagrada Escritura no próprio Evangelho de João, você vai perceber as citações de alguns discípulos, ou melhor dizendo, de um especial, de Pedro. Quando Jesus perguntou se no capítulo número 6, se as pessoas queriam abandoná-lo, queriam segui-lo, porque depois da multiplicação dos pães, Jesus falou que ele daria a sua própria carne para dar vida ao mundo, porque ele era o próprio pão de Deus, o pão que desceu do céu, e que a sua carne verdadeiramente era comida, e o seu sangue era verdadeiramente bebida. Quando os homens ouviram aquele discurso, depois da multiplicação dos peixes, dos pães, eles não acreditaram naquelas palavras que saíam da boca de Jesus. E eles acreditaram que era um homem endemoniado falando que daria a sua própria carne. Eles tomaram literalmente a carne e o sangue de Cristo como se Cristo fizesse um ritual macabro mesmo. Cortasse a sua carne, espremesse o seu sangue, desse para um vaso ou numa tigela e eles pudessem comer. Eles entenderam dessa forma e entenderam de uma maneira tão maligna que eles desistiram de caminhar com Cristo. Eles desistiram de seguir aqueles que eles disseram que deveria ser um Messias, o profeta que deveria vir ao mundo, que alimenta o mundo inteiro. E a multidão de pessoas que desistiram naquele período foi tão grande que os discípulos se alarmaram, disse: Senhor, todo mundo está indo embora, o teu discurso é muito pesado. Eles nem entenderam o que era esse discurso, mas eles sabiam que era muito forte, e por mais que eles não entendessem, eles confiaram em Cristo, que era de alguma maneira, não literal isso, e eles também não sabiam dizer como deveria ser esse discurso de Cristo, mas eles confiavam em Cristo. Então Jesus vira para eles e diz uma coisa: vocês querem também ir? Podem ir. Vocês querem deixar de me seguir? Podem ir embora, vão junto com eles. E então Pedro, ele diz uma coisa: para onde iremos nós? Para onde nós iremos, Senhor? Para onde esse povo está indo? Esse povo está desistindo de seguir o Senhor, não acredita mais nas suas palavras, muito embora tenham comido dos pães e peixes, e tenham visto muitos milagres, tenham recebido tantos milagres, mas esse povo foi embora, e eles foram embora para onde, Senhor? Para onde a gente pode encontrar alguma coisa muito boa, maravilhosa? E é isso que Pedro diz: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna, e temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro, ele sabia no seu coração, embora ele não entendesse, que Cristo era tudo para eles, que não havia outro caminho que eles pudessem seguir, que eles pudessem encontrar, que pudesse trazer satisfação à sua alma, segurança para aquele dia que eles vão se encontrar com Deus, em que Deus há de prestar conta, ou melhor dizendo, pedir contas de toda a nossa vida, de todo o nosso proceder, de cada palavra, de cada pensamento, de cada ato, de cada motivação do nosso coração. Tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, existe um motivo pelo qual nós fazemos, e Deus pedirá conta de tudo isso. E Pedro, ele sabe de uma coisa: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Isso completa o que Cristo, ele diz: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, Tomé. Ninguém, amados, ninguém em toda a história da humanidade, ninguém usou essas palavras. Ninguém. Você pode pegar os escritos de Buda, os escritos de Gandhi, os escritos de Maomé, outros e outros homens religiosos, gurus do mundo, ninguém foi capaz de dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se Cristo não é o que ele diz ser, irmão, ele é o homem mais louco de todos os homens. Mas se ele diz o que ele diz ser, e suas palavras são verdadeiras, aonde você vai encontrar um caminho que seja ele? Um caminho que seja a verdade, e um caminho que te traga vida.
Porque se ele não é o caminho, e existem outros caminhos, e se Jesus está dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida, qualquer outro caminho que a gente tome, que não seja ele, será um caminho de mentira, um caminho de engano, um caminho de ilusão. Que o caminho desses, o final desses caminhos, será a morte. Já parou para pensar que a nossa vida toda decide em Cristo? De como você se processa com Ele? Irmão, não se processa a nossa vida com a nossa mulher, com o nosso marido, com nossos filhos. Todo o patamar de relacionamento da nossa vida está baseado somente em um único caminho, com Cristo. Todas as minhas decisões que eu tomo paralelo nessa sociedade, que me relaciono com as pessoas deste mundo, todos esses relacionamentos estão filtrados somente em um único ponto: Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Se o meu relacionamento com Ele não é um caminho verdadeiro, eu caminho de um lado e Jesus está caminhando de outro lado, embora Ele esteja perto de mim, do meu lado, da minha forma, como o apóstolo Paulo ele vai dizer claramente para os gregos, que adoravam outros deuses, e ele disse: de um só homem Ele fez toda a humanidade. E Ele apontou tempos e sinais para que os homens se voltassem para Ele, embora Ele mesmo não esteja longe de cada um de nós. Pelo contrário, Ele está mais perto, bem perto, do teu lado, está diante de ti, para que os homens, mesmo que tateando, pudessem o encontrar. O que Cristo ou que o apóstolo Paulo está dizendo para os gregos que não conheciam a Cristo, que não conheciam a salvação que Deus disponibilizou através do seu Filho, ele está dizendo que Deus sempre esteve perto do homem, e que o homem está tomando caminhos, embora tomem caminhos de morte, Cristo ele está andando no lado deste homem. E por que Cristo vai andar do lado de um homem que os seus caminhos são caminhos de morte? Que os seus caminhos são caminhos de desgraça, que são caminhos de pecado, de fazer mal a si mesmo e de fazer mal aos outros? Porque Cristo, Ele caminha do lado dessa pessoa. Porque o Cristo que a gente conhece é um Cristo de misericórdia. E toda vez que Deus ele vai salvar o homem, Ele vai ao homem no seu pecado. Não pense que você, ao entrar dentro dessa igreja, você está procurando Deus. Deus é que está te trazendo. É Ele que te pega e te traz para perto dEle. Ele vai ao encontro da tua miséria, na tua lama, no teu pecado. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. As ovelhas que estavam no aprisco, uma se perdeu, e Ele, o pastor, deixou de lado as 99 e partiu em busca daquela que estava perdida. A ovelha não estava procurando o pastor. No Evangelho de João, Jesus diz claramente que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adore em espírito. Ele está procurando. E é o Cristo responsável de trazer cada um desses, que antes não adoravam o Senhor, mas adoravam outros deuses, a voltar-se para Deus e adorá-lo. E aonde Deus vai encontrar esses homens? Na lama do pecado, na confusão da sua vida, na ignorância dos seus caminhos. Por isso Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se você não acreditar nas minhas palavras, você vai acreditar na mentira. E não é à toa que a gente está dentro de uma cidade em que tem mais de 1.800 seitas. Pergunta para qualquer pessoa que dá e vive dentro de uma dessas seitas. Somos mais de 10.000 pessoas nessa cidade. Pergunta para qualquer uma delas se elas não acreditam que a seita, que onde ela está, a religião que elas professam, o caminho que elas estão levando não é a verdade. Mas nenhum dos relatos dessas seitas tem um pastor ou um sacerdote, seja lá qual for o nome que se dá a esse líder dessa religião, que tenha dito: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Fora de mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai. E esse é o ponto, amados.
Se a gente não levar em consideração verdadeiramente e fielmente essas palavras, a gente vai entrar no caminho do erro, no caminho do engano e no caminho da mentira, embora a gente tenha o coração mais sincero do mundo. Não, eu quero encontrar a verdade. A gente vai justificar nossos erros, a gente vai justificar a mentira e vai tomar a mentira como se fosse verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele escreve que o dia em que Cristo vier, ele não virá antes da manifestação do iníquo, do homem do mal, da manifestação do anticristo. E esse anticristo fará sinais e prodígios, e ele diz que serão sinais e prodígios de mentira, para enganar aqueles que não deram crédito na verdade. E Deus vai enviar a operação do erro, ou seja, um esquema, uma forma, uma operação, um trabalhar. É como se fosse um maquinário, um sistema muito bem moldado, muito bem trabalhado, para que quando os homens vissem esse sistema, toda a engrenagem muito bem caminhando e andando, ela dissesse: isso é a verdade. Mas o que Cristo está dizendo, o que o apóstolo está revelando disse: Deus está enviando a operação do erro, para que todos aqueles que não deram crédito na verdade, acreditem na mentira e tomem como ela, como se fossem a verdade. E então sejam condenados porque não quiseram acreditar na verdade. Ele é a verdade, amados. Se a gente não levar as palavras de Cristo como verdadeiras, não, ele é bonzinho, ele fala assim, mas não é assim não. Tudo que Deus é sua palavra, ele é. Se ele diz que ele é verdadeiro, ele é verdadeiro. Se ele diz que ele é justo, ele é justo. Se ele diz que ele é misericordioso, ele é misericordioso. Se ele diz que ele está irado e odeia o pecado, ele odeia. Deus não volta atrás com a sua palavra. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que eu digo, falando o Senhor, profetizando o Senhor, não fará ele? Isaías diz claramente isso. Assim como a neve que desce dos céus, ou a chuva que desce dos céus, e regam a terra, e fazem frutificar, de maneira que a semente possa brotar, e dar pão ao semeador, ao agricultor, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes prosperará para aquilo que a enviei, cumprirá o desígnio que eu a enviei. Não vai voltar atrás. Junta essa palavra com aquilo que ele enviou. E o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, e vimos sua glória. A palavra de Deus foi enviada, o próprio Cristo, que é a palavra, se fez carne. Voltou para Deus vazia? Ele enviou sua palavra para pagar os nossos pecados. Voltou para Deus vazia? Ele cumpriu a missão, ele pagou o preço, ele é a verdade se cumpriu, creiamos nisso ou não, com todo o nosso coração ou não, ou em parte apenas. Só mostra que Cristo pagou o preço e fez exatamente essa verdade se cumprir diante de nós. Mas os discípulos, eles não conseguiram entender. Então ele diz: ninguém vai vir ao Pai se não for por mim. E então ele diz: se vocês tivessem me conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O que Cristo está dizendo? Disse: olha, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Se vocês me conhecerem, vocês vão conhecer o Pai. E eu quero dizer, vocês 11 já conhecem e têm visto quem? O Pai. O que Cristo está dizendo é o Pai é igualzinho a mim. Tudo igualzinho a mim. Cada palavra que eu digo, o Pai falaria. Cada obra que eu faço, o Pai faria. Então quando você me vê, você vê o Pai. Se você me conhece, você conhece o Pai. Só que os discípulos param e ficam assim, não estou entendendo isso.
Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus disse que se vocês me conhecem, conhecem o Pai, se vocês me veem, vocês veem o Pai, como discípulo é capaz de dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, porque eu até entendo que o Senhor pode ser muito parecido com o Pai. Até entendo que as obras que o Senhor faz, Deus faria também, só Deus faria. Mas tu é um homem, né, Senhor? O Pai lá em cima, no céu, mostra-nos agora o próprio Deus Todo-Poderoso, Senhor. 2 pontos para as nossas vidas nessa noite. Qual é o teu nível de ambição? Qual é o teu grande nível de ambição? Porque embora Filipe dissesse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, porque eu não quero saber mais nada, eu não quero ouvir mais nenhuma palavra, eu não quero ver mais nenhuma obra tua, mas mostra-nos o Pai. Embora ele fale de uma maneira torta, ele tem uma ambição muito séria no seu coração. Eu quero ver o próprio Deus, o Pai, o teu Pai, aquele que está em ti, eu quero ver Ele. Só que esse é o ponto, irmãos. Se por um lado a ambição dele é honesta e verdadeira, e que deve ser a nossa ambição, a gente deve ambicionar as coisas de Deus, de querer ver Deus, de querer estar com Deus, de querer Ele acima de qualquer outra coisa, mais do que qualquer coisa que nós possamos receber da parte dEle, nós queremos encontrá-lo. Por outro lado, de maneira clara e verdadeira, mente simples, ninguém vai ver o Pai senão ver somente o Cristo. Porque essa é a revelação que Deus nos deu de si próprio a nós. Se Cristo não for o suficiente, irmão, a gente não vai ver o Pai. Porque, como diz o livro de Hebreus, o Cristo, Jesus, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Como é o Pai, é o Filho. Como é o Filho, é o Pai. E se a gente quer ver o Pai, se não for pelo Filho, não iremos ver. É isso que essas religiões lá fora pregam. Queremos ver o Pai por um outro caminho que não é o Filho. E toda vez que a gente não pegar o Filho para ver o Pai, nós não conhecemos o Pai e nem veremos o Pai. Por isso Jesus diz a Filipe: tenho estado tanto tempo com você, Filipe, cada um de vocês, e vocês vêm me dizer isso, que vocês não conhecem o Pai, vocês não me conhecem, vocês não estão vendo o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu pode dizer agora, mostra-nos o Pai? E o Cristo, ele prossegue e diz: não crê que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? As palavras que eu digo a vocês, não digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das obras. Se você não consegue acreditar nas minhas palavras, as obras mostram que o Pai está em mim e que tudo que o Pai faz e tudo que o Pai fala, eu tenho transmitido a vocês. Eu não neguei nada. Quão difícil é a nossa vida, não é não, irmãos? 11 homens caminharam com Cristo durante 3 anos e meio. E no final eles ainda não conseguiam acreditar que o Pai estava nele e ele estava no Pai. Que embora tenham visto as mesmas obras e todas as grandes obras que Cristo fez, ainda assim eles tinham dúvida e disseram: quem sabe Ele vai nos mostrar algum dia o Pai. Ele já estava mostrando o Pai. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a nossa relação. Quão difícil nós
somos para acreditar nas palavras que Cristo está dizendo, e suas palavras são verdadeiras. E quando a gente não acredita nessas palavras verdadeiras, a gente toma ela como mentirosa. E se a gente toma como mentirosa, a gente faz pouco caso dessas palavras. E então Cristo, ele vai apelar para as suas obras. Se vocês não acreditam no que eu estou falando, acredita por causa dessas obras. Pelo menos por causa dessas obras. Porque eu vou para junto do Pai. E porque eu estou indo para junto do Pai, eu digo para vocês, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E fará obras maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. O que Cristo está dizendo agora para os discípulos era que quando Cristo fosse para os céus, os discípulos revelariam novamente quem era o Pai e quem era o Filho. E eles, como eles fariam isso? Pela palavra que eles pregariam, repetindo as instruções do Mestre de Cristo, e pelas obras que seguiriam esses homens. Essas obras testemunhariam que eles verdadeiramente eram discípulos de Jesus, que caminharam com Cristo e estavam revelando Cristo. E o ponto aqui que a gente pode pensar é que obras foram essas que são maiores, que Cristo realizou? Certo, um pregador disse que, para mim, quando eu ainda não era da igreja presbiteriana, obras maiores que essa é só olhar para Pedro. Porque Pedro, ele pregou, ele fez isso, fez aquilo outro, e diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. A Bíblia nunca disse que a sombra de Jesus curava os enfermos. Então ele fez obras maiores que o Pai. E como eu era menino na fé, eu disse, é verdade, né? É verdade, né? Uma obra maior que Jesus, né? Jesus nunca curou pela sua sombra. Pelo menos não está registrado na Sagrada Escritura. A da de Pedro já está curando. Então, são obras maiores. Quando a gente começou a pensar, e aí eu deixei isso para lá. Ano passado, novamente um certo irmão, ele levantou e disse assim mesmo, mas está na Sagrada Escritura dizendo que Deus, a gente ia fazer obras maiores que Jesus. Aí juntou lá no passado com o presente. Só que agora eu estou com uma cabeça diferente. Até rimei, né? Então a gente pode pensar, será que seriam maiores? O fato da sombra de Pedro curar é maior do que o milagre de Lázaro? Me digam. É maior? De forma alguma. A sombra de Pedro curar é maior do que Jesus andar sobre as águas? A sombra de Pedro andar é maior do que a multiplicação dos pães? De forma nenhuma. Então nenhum dos milagres que é registrado nas Sagradas Escrituras que os discípulos fizeram, nenhum deles são maiores, mais elevadas do que as obras de Cristo. Mas Cristo disse, vocês farão obras maiores. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente pensa numa cabeça errada, pensando que Deus vai nos usar, o monte, saia daqui, vai para lá, ou terremoto, dá um terremoto bem aqui, ou desce fogo do céu, ou a gente pensa em milagres como obras maiores. Mas as obras maiores que Cristo, ele está nos dizendo é que o caminho foi aberto. A palavra da salvação foi liberada. Porque Cristo, quando estava nessa terra, ele falou, eu vou para o Pai, o caminho ainda não está aberto, por isso que eu tenho que ir na frente de vocês, porque quando eu estiver lá, eu vou dizer, podem vir, porque eu abri o caminho para vocês. É por isso que todo aquele que está em Cristo é infinitamente maior do que qualquer homem que foi no passado, porque o caminho foi fechado e aberto agora para aqueles que agora têm Cristo. As obras maiores era exatamente declarar agora, pelas obras, pela pregação do Evangelho e por qualquer tipo de milagre que possa vir, somente para confirmar que as palavras que nós estamos dizendo é que o Cristo é verdadeiro, que Ele pagou o preço e que está sentado à destra de Deus. E que tudo o que nós fazemos, cada oração que nós dirigimos a Deus, nós não dirigimos a Deus
só por Deus. Nós não chegamos a Deus, ó Deus faz isso, ó Deus faz aquilo, ó Pai faz isso. A gente chega a Deus por um caminho, e esse caminho é Cristo. É por isso que as nossas obras são maiores. Porque a gente vai diante de Deus e entra diante de Deus. A gente está diante da sala do trono. Cada um de nós, amados. Qualquer lugar que você se encontra. O dia que tu levanta a tua oração. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada. Pode ser em tempos de bonança, pode ser no tempo mais aflito ou afligido da tua alma. Quando você abre a sua boca, ou abre os seus pensamentos e volta para Deus, saiba que você não está mais nesta terra. Você está diante do trono de Deus. O lugar em que você está pode ser físico. O lugar que você pode estar pode ser o chão, pode ser uma cama, um leito do hospital, ou qualquer outro lugar, viajando no teu carro. Quando você levanta os teus pensamentos e ora, usando o nome de Jesus, por meio desse nome, essa é uma obra que só Deus pode te levar, e levar você diante do trono da graça. Não no trono de um juízo, não no trono de um pai que vai fechar as portas, num trono da graça. Creiam menos por causa das obras. Porque eu vou para junto do Pai, vocês vão fazer obras maiores, declarar que a salvação está aberta. Vocês vão acreditar nessas obras. E para que vocês tenham certeza disso, ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Lembra do salmo que eu li? Salmo de 84? Nenhum bem o Senhor negará aos que andam retamente. Aí você pergunta: eu ando retamente? Você anda retamente? Como Deus, Ele diz que não vai negar nenhum bem aos que andam retamente. Eu não sei vocês, eu sei de mim. Eu sei que eu não ando retamente. Queria muito andar, mas eu não ando retamente. A ponto de não haver um erro, uma falha na minha vida. Então Deus nunca vai cumprir essa palavra, porque Ele diz: eu nunca nego nenhum bem. Eu não sonego, eu não viro as costas àqueles que andam retamente. Então, se eu não ando retamente, o Senhor não vai me ouvir. O Senhor vai me negar, vai me sonegar um bem. É por isso que quando Cristo disse: tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O que Cristo está dizendo é: se nós estamos nele, que é o caminho, é Ele que pedirá ao Pai, e Ele andou retamente. A Ele, o Pai, não nega coisa nenhuma. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que não poupou o seu Filho por amor de nós, antes o entregou para morrer pelos nossos pecados, como Ele não nos dará todas as demais coisas juntamente com Cristo? Se Ele proporcionou o maior bem que nós poderíamos ter, que era o perdão, a salvação da nossa alma, a libertação do cativeiro do pecado, o escapar da ira de Deus, se Deus nos poupou por meio de Cristo, entregando o seu próprio Filho, como Ele não dará qualquer coisa em Cristo a nós? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, isso eu farei. Eu encerro nessa noite Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se Ele é a verdade, o que Ele disse, Ele cumpre. Pede-me qualquer coisa no meu nome, eu farei.
Pede qualquer coisa no meu nome, eu farei. E eu não vou fazer daqui dessa terra, porque eu vou para junto do meu Pai, sentado à destra de Deus. Eu vou interceder por vocês. Pede, mas acredita somente em mim. Confia somente em mim, porque a vida só está em mim. Incline sua cabeça. Não temos outras estradas. Não importa qual é a situação que nós estejamos, a gente só tem um caminho. Qualquer outro caminho que a gente pegar, por mais sincero que nós estejamos, o final dele será a morte, não será a vida, será uma mentira, será um engano, será um erro. Nunca será a verdade, nunca será a vida. Precioso Deus e Pai Celestial, nós oramos nesta noite